Até porque criança não guarda segredo, né? Aliás, eu recomendo que você nunca trabalhe o segredo com a criança. Criança não guarda segredo, ela tem que contar tudo o que acontece com ela. É uma forma dela se cuidar e prevenir abusos. Então, pensando nisso, de que criança não guarda segredo e você nunca vai dizer para o seu filho, esse aqui é um segredo nosso, porque isso pode dar um sério problema, você vai ter assuntos que você vai conversar com você e seu esposo em outros momentos. Ok? E tem famílias que, infelizmente, não agem dessa forma. E acabam brigando com a criança, acabam discutindo questões financeiras na frente da criança. E a criança vai se agitando. E daqui a pouco ela pensa, eu vou perder minha casa, eu vou perder meus pais, eu não vou andar mais de carro, eu vou ter que sair da minha escola, eu vou ter que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu já atendi crianças com 5 anos achando que vão trabalhar. Né? E a criança vai ficando agitada, vai ficando estressada. Se ela tem uma predisposição orgânica para o TOD, ela vai potencializar. Vamos adiante. O que não fazer? Vamos? O que não fazer quando a criança apresenta esse tipo de comportamento? Ameaçar seu filho. Não ameace o seu filho. Quando nós trabalhamos com questões de abuso, é muito comum as crianças relatar e eu perguntar assim, a criança sofreu meses e meses de abuso. E eu pergunto assim, mas meu amor, por que você não contou isso para o seu papai, para sua mamãe? Eu não pergunto isso porque eu não sei a resposta, eu pergunto isso porque eu quero saber como é que é o relacionamento familiar. Aí ela fala assim, porque ele disse que meu pai ia machucar ele, meu pai ia para a cadeia, eu nunca mais ia ver meu pai. Aí a gente sabe que essa criança ama seus pais e que está tudo bem. Por que o abusador faz essa ameaça com a criança? Porque a coisa mais terrível para a criança é perder os seus pais. É achar que a mãe não gosta dele, é achar que o pai vai embora, é achar que a mãe não vai voltar mais. Isso causa, irmãos, sequelas terríveis e que adultos com 40, 50 anos ainda apresentam traumas por causa que alguma vez na infância ouviram isso. Então, não ameace seu filho nunca. Se você, quando chegar em casa eu vou te pegar. Não faça isso. Faça assim, um combinado. Olha, nós vamos sair, você vai ter que se comportar, você vai ter que conversar com as pessoas, você não vai poder pedir para comprar nada, porque a mãe está indo com a lista fechadinha para o mercado. Você faz a série de combinações com ele. Aí deixa ele se comportar. Quando você chega em casa, você vai sentar com ele e dizer, olha, você não se comportou conforme a gente combinou e agora a mãe vai te disciplinar. Não é penalizar, te bater, te espancar, não, é disciplinar, como a palavra do Senhor nos orienta. E aí você vai disciplinar o seu filho, ok? Não ameace o seu filho. Denegrir emocionalmente o seu filho. Irmãos, as crianças não podem ouvir palavras que elas são burras, que elas são feias, que elas são isso ou aquilo, porque elas nunca mais esquecem. Nunca mais. Eu tive uma colega numa escola que eu trabalhei, e que ela me contou que o pai dela chamava ela de burra e que ela só foi conseguir superar isso porque na graduação ela encontrou uma professora que trabalhou essa questão emocional nela, elogiando o trabalho dela, dizendo que ela era uma excelente aluna. E ela chorava e contava assim, irmãs, eu ouvia minha vida inteira quando eu era pequena do meu pai que eu era burra. Então não diga isso para o seu filho, você não tem noção da sequela que você vai causar na vida do seu filho. Deixar em situação de risco. A criança com TOD, ela fica falando muito em morte também, que ela vai matar todo mundo, que ela vai se matar e que ela vai fugir, que ela ameaça muito. Você não vai, obviamente, dar crédito ou ficar instigando isso na criança, mas também você vai vigiar, né? Você não vai deixar o seu filho em situação de risco. Tinha um menino que nós levantamos um clamor por ele aqui na igreja. Eu até falei sobre ele numa das palestras, que ele ficava falando muito em morte, né? Ele tem 5 aninhos. E ele falava, porque eu quero morrer, porque eu quero morrer, porque eu quero morrer. Aí, como terapeuta, eu fui conversar com ele, fui tratando, né? Eu não sei se você estava aqui, mas é aquele que desenhou ele se enforcando, né? Vocês lembram? Pois é, aquele menino. Aí, irmãos, eu fui começar a conversar com ele. Quando a pessoa fala que quer morrer, eu pergunto, é mesmo? De que forma? Aí eu vejo que a pessoa não conseguiu elaborar ainda, mas quando a pessoa conta toda a sua elaboração, o plano fechadinho para a morte, aí o negócio é complicado. E aí eu pergunto assim, tá, mas por que você ainda não se matou?
Aí ele tem que me dar uma justificativa que não pode ser outras pessoas, tá? Ele não pode dizer, porque eu penso que a minha mãe vai sofrer. Não, ele não pode ser essa forma, porque também essa pessoa é de alto risco. Porque se ele pensa, porque eu não quero que a minha mãe sofra, só que a mãe dele vai chegar um dia que vai decepcioná-lo e ele vai querer se vingar da mãe. Então, tem que ser de outra forma a elaboração do pensamento suicida. E o que a gente faz com essa criança? Não deixa ele em situação de risco. Não abandona ele sozinho em algum lugar, não deixa no quarto dele, por exemplo, tesouras, não deixa ele manusear facas. A gente cuida mais dessa criança, a gente observa mais, mas a gente não dá pista para essa criança do que a gente está fazendo, tá? É muito comum, sim, crianças apresentarem comportamentos suicidas. É muito mais comum do que nós podemos imaginar. Eu digo nós, irmãos, porque como eu falei para vocês que esse está sendo um dos meus transtornos mais recorrentes, eu tenho conversado muito com crianças até 12 anos que pensam seriamente em se matar. Tá? E tem muitas fake news e joguinhos de internet que estão trabalhando sobre isso. Tá? A questão, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da baleia azul, né? Era um jogo de desafio em que as pessoas tinha alguém lá atrás do computador desafiando, e o último desafio da criança, então, seria tirar a própria vida. E algumas crianças, infelizmente, né, temos aí países com alto índice de suicidas em crianças até 12 anos. Tá bom? Cuide do seu filho. Eu nunca vou esquecer de uma vez, eu conversei com uma irmã, né, e aí ela falou assim para mim, em atendimento: "Ai, irmã, eu oro pelo meu filho, mas eu oro muito mais por mim, né? Porque ele é só uma criança." Eu disse: "Irmã, o diabo está interessado em acabar com a vida do teu filho. Ele não vai olhar para o seu filho e vai achar, ai, que bonitinho, tão pequenininho, vou poupá-lo." Não, pelo contrário. Ele vai vir com muito mais força para a vida dessa criança. Você tem que ensinar o teu filho a orar, ensinar o teu filho pela palavra. Nós temos pela palavra como devemos pensar, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há um proveito nisso. A palavra nos ensina o que pensar. Então você também tem que ensinar o seu filho o que pensar. Ele vai aprendendo. Adiante. O que fazer? Estabelecer regras e rotina. Gente, quando você fizer um combinado com seu filho, cumpra o combinado. Se você disse não, é não. Porque se você disse não e depois você foi lá e disse sim, ele vai entender que ele pode te manipular. Aí nós temos o famoso caso da birra. O que é a birra? É o comportamento aprendido. Eu fui no mercado pedir chocolate, a mãe disse que não, mas eu comecei a chorar, sapatear e me joguei no chão e eu ganhei chocolate. Então, para tudo, eu vou chorar, sapatear e me jogar no chão. Você ensinou o seu filho a como conseguir as coisas de você. Então, cumpra o combinado. Estabeleça regras, estabeleça uma rotina, horário para dormir, horário para comer, horário para acordar, horário para tomar banho, horário de ir para a escola, o horário de brincar, mas o horário de fazer atividade. Tem que ter uma rotina, gente. Todos nós, né? Terça-feira, Deus falou conosco aqui através do pastor Humberto que nós precisamos criar hábitos mais saudáveis. Trabalhar ponto por ponto. Então, se eu vou trabalhar se o meu filho é desobediente, agressivo e mentiroso, eu não vou poder trabalhar tudo isso de uma vez só. Eu vou ter que escolher um ponto. Ah, então eu vou trabalhar a mentira, né? Então, aí eu vou tirar um momento, uma fase aí, uns meses, só para ficar trabalhando a mentira. Quando eu ver que ele se conscientizou do que é mentira, de que não é bom ser desonesto, de que ele está se colocando em risco, da consciência assim, de salvação, de que Deus é justo e verdadeiro, em contrapartida nós temos um inimigo das nossas almas que é o pai da mentira. Aí quando ele entendeu tudo isso e conseguiu vencer a mentira, aí você vai para outra coisinha, que é a desobediência ou agressividade. Mas às vezes trabalhando já ameniza os outros, tá? Não queira trabalhar tudo de uma vez só, porque não funciona nem com criança e nem com adultos. Tá? E procurar ajuda de um profissional, gente. Você não vai dar conta disso tudo sozinho. Tá? Não, infelizmente, não vai. É difícil. E aqui eu coloquei 2 exemplos, irmãos, do que fazer e o que não fazer. Nunca bote a criança de castigo olhando para a parede. Tá? Quando você for conversar com o seu filho, seja qualquer assunto, planejar um passeio, para falar do que você gosta, do que você não gosta, porque você não pode conversar com ele só para repreendê-lo, né? Você tem que falar sobre coisas legais também.
Faça dessa forma, sente de frente para ele, de preferência com o seu celular bem longe de você, no silencioso, para você nem ficar se incomodando com aquele tremelinho, né? Faça dessa forma, tá? Tenha um momento com seu filho. Ai, fala que eu te escuto. Não, você tem que olhar para a criança. É olhando que você vai escutá-la. Pode ter certeza que com criança funciona dessa forma. Vamos adiante. Aqui temos uma... Meu filho não para, já mandaram para neuro, mas na parte social, seja ele debaixo dos bancos... Ah, ele vai para a igreja. Na igreja mandaram ficar segurando ele no colo até que termine o culto. Só que ele tem 4 anos e grita muito quando eu faço isso. Precisa buscar ajuda, tá? A contenção, ela não ajuda. Ela, pelo contrário, assim, quando você detém uma pessoa, é pior a situação. Aí que ele vai gritar. E outra coisa, irmãos, pode estar acontecendo uma coisa bem séria com essa criança, né? Bem séria. Vai ter que começar, você vai ter que buscar ajuda, sabe? Porque é difícil, é muito difícil quando a gente lida com uma criança, por exemplo, com 4 anos, que ela não consegue mais se orientar dentro do seu espaço. Então, ela vem para a igreja, nada encanta ela, nada faz com que ela queira ficar, nem os amiguinhos da escola bíblica, nem um coralzinho, nem o pastor falando, nem os louvores. Aí você começa a perceber que realmente é uma inquietude que precisa ser cuidada. E em casa, e se a escola mandou, olha só, para vocês verem, apareceu um problema na escola, que reflete na igreja, e com certeza em casa o comportamento dessa criança talvez até seja um pouco mais agravante. Porque em casa é o espaço dela, aí sim que ela vai reinar. Então, como são 3 esferas, a gente está lidando aí com um possível diagnóstico de transtorno, tem que buscar ajuda, tá? Para finalizar a nossa fala, vamos falar sobre as barreiras comportamentais. Obediência, gritos, agressividade, birras. Não são transtornos, não prejudica na escola, porque a criança é inteligente, as notas são ótimas, mas você não dá conta do seu filho, porque ele é demais. Sabe a criança que é demais? A criança é demais. Pode passar adiante. Queridas, eu não posso encerrar minha palestra sem conscientizar você sobre a questão espiritual. A influência espiritual que vocês têm na vida do filho de vocês, tá? Então, as crianças devem ser estimuladas a generosidade e a compreensão, requisitos para trabalhar em grupo, lembrando que elas são partes de um corpo. Nós somos parte de um corpo. Nós viemos para a igreja porque nós nos sentimos parte desse projeto de Deus. E aqui eu me sinto em família. Às vezes eu encontro pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas a gente olha para essa pessoa, a gente tem uma simpatia tão grande. A gente abraça, a gente conversa sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque fazemos parte de um corpo. As crianças precisam entender que elas também fazem parte desse corpo. Ok? Trabalhar a questão social da criança na igreja como pertencentes daquele ambiente. Adiante. É importante a criança se sentir respeitada em suas disposições psicológicas e habilidades individual. Saiba o que está acontecendo com o seu filho. Olhe para o seu filho e diga para ele, meu filho, eu entendo que é difícil. Eu entendo, mas a mãe vai te ajudar. Converse com o seu filho, preste atenção. Quando o filho diz assim, mãe, eu não quero botar aquela roupa. Tudo bem, não, você não vai fazer cair uma casa porque o filho não quer colocar a roupa que tu quer que ele coloque, porque ele vai ficar bonitinho, porque é a roupa mais cara, é a roupa de marca. Não. Saiba por que o seu filho não quer. Converse com ele, estabeleça regras. Tá, mas se você colocar hoje, amanhã